Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre interpretação e a relação dessa palavra com as nossas vidas, porque a interpretação ela é um termo muito mais amplo do que a arte em si, ou seja, ela abrange não apenas o fazer artístico, mas também as nossas vidas cotidianas. Vamos falar um pouquinho sobre a arte e depois a gente reflete um pouquinho mais sobre a vida. Arte, teatro. Mas isso não serve para nada, isso não tem valor algum. Para que isso? Que bobagem! Quantas vezes você já não escutou isso? Independente de quem já faz teatro, de quem faz dança, música, quantas vezes já não chegaram e falaram para você por que você está perdendo tempo com isso? Geralmente a gente escuta esse tipo de comentário daquelas tias que não perdem a novela, que adoram o fuxico da novela das 8. Também escutamos muito isso daquele nosso tiozinho que é fascinado pelos filmes de Bang Bang, os filmes do Rambo, aquela tua amiga que é viciada nas séries da Netflix. Como eles acham que são feitas as novelas, os filmes, as séries, as músicas que eles escutam no rádio, ou então as obras de arte que eles veem em determinados momentos. Eu fico me perguntando como eles acham que são feitas as obras de arte. Para você ter uma ideia, para uma peça de teatro, por exemplo, precisa de uma trilha sonora, executada que um músico provavelmente criou. Precisa ter um cenário que um artista visual desenvolveu, ou que você se inspirou em determinado artista para. Precisa de um texto que um escritor foi lá e um dramaturgo foi lá e escreveu. Nós precisamos de uma série de carpintarias, precisa de um maquiador, que é a pessoa que vai criar a arte, que vai ajudar na concepção junto com os acessórios a criar o ambiente cênico necessário para que aquela história se desenvolva. Isso que nós estamos falando do teatro, né? No que se refere ao cinema, nós já ainda temos por trás das câmeras uma série de profissionais trabalhando para isso, e são todos trabalhadores da arte, são todos artistas. Então é muito interessante que a arte no micro não tem valor, mas daí, quando está na televisão, ela já se torna importante. É uma pena. Mas assim, ao contrário desse tiozinho que ignora todo esse trabalho desenvolvido, ao contrário dessas pessoas que ignoram todo esse trabalho desenvolvido, sim, a arte é extremamente importante. Tanto que se não fosse pela arte nessa época de pandemia, muita gente já teria enlouquecido. Mas vamos ao conceito de interpretação. Interpretação é uma ação que consiste em estabelecer, simultânea ou consecutivamente, comunicação verbal ou não verbal entre duas entidades. Ou seja, a comunicação não precisa ser verbal. A comunicação ela pode se estabelecer de outra forma. Por exemplo, quando você faz algo errado e a tua mãe apenas te olha com cara feia, você já entendeu que ela não gostou disso, ela não precisou falar nada. Ou seja, você interpretou através do olhar dela que o que você fez não foi tão legal. Interpretação é um termo ambíguo, tanto podendo referir-se ao processo quanto ao seu resultado. Isto é, por exemplo, tanto ao conjunto de processos mentais que ocorrem num leitor quando ele interpreta um texto, quanto aos comentários que este poderá tecer depois de ter lido o texto. Pode, portanto, consistir na descoberta do sentido e significado de algo, geralmente fruto da ação humana. Ou seja, a interpretação pode se dar da minha relação com o objeto artístico, da mesma forma que pode se dar da minha relação com o outro sobre o objeto artístico. Para ser mais claro, o meu contato com o texto teatral, que é um objeto artístico, faz com que eu tenha uma interpretação sobre ele. No momento que eu estou em cena, eu estou dando a minha interpretação sobre esse objeto artístico. O público, por sua vez, vai assistir a obra teatral e vai sair de lá com uma interpretação do que foi aquele trabalho. Vai levar consigo as mensagens e as emoções que aquele trabalho artístico despertou nela. Da mesma forma, quando nós assistimos orquestra, da mesma forma, quando nós assistimos uma apresentação de dança,
quando nós assistimos o coral, dessa mesma forma, os artistas tiveram contato com um objeto artístico ou criaram esse objeto artístico e nos trouxeram ele, e nós vamos sair com uma interpretação sobre esse objeto artístico. Quanto à relação das artes cênicas com a nossa vida, será que nós estamos sempre atuando? A questão da interpretação está totalmente ligada ao nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu comento algo com alguém, eu dou o meu ponto de vista, eu dou a minha interpretação do que eu acho sobre o fato que eu observei. Logo, estou interpretando. E é bastante interessante a gente parar e refletir sobre essa questão da interpretação, porque ela afeta muito no que nós pensamos e como nós agimos consequentemente. Por exemplo, telejornal. O apresentador, ele traz a notícia para você. Mas quantas vezes vocês já pararam para observar que muitas vezes a notícia que se dá num canal de televisão, num veículo de televisão, é diferente de outro veículo, que é diferente da notícia na internet, que é diferente do vídeo que você assistiu? Por quê? Podem vir diferentes interpretações sobre determinado assunto. Segundo Erving Goffman, um dos sociólogos mais influentes no século XX, nós estamos sempre interpretando em nossas relações. Nós podemos estar interpretando a partir da nossa representação ou a partir da nossa observação. É importante a gente perceber que estamos sempre representando na vida cotidiana. Se a gente olhar com um foco teatral todo o nosso dia a dia, nós vamos perceber o quanto representamos. Mas por que essa semelhança tão forte da nossa vida cotidiana com o teatro, com a arte cênica? Porque o teatro está intimamente ligado à nossa vida. Porque as origens do teatro são os rituais. E o ser humano até hoje adora um ritual. Ele não consegue viver sem ritual. Aí a gente precisa parar para refletir sobre a palavra ritual. Porque a gente pode ver o ritual como o ritual indígena lá, o ritual das tribos, mas nós estamos falando de um outro tipo de ritual. Os nossos rituais, se nós dermos um Google rapidinho, a gente vai ver que nós estamos totalmente relacionados aos rituais. Porque hoje você faz diversos rituais. Todo o domingo pela manhã ou sábado à noite, a pessoa vai à missa. Isso é um ritual. Está ligado à religiosidade, mas não precisa necessariamente estar. Por exemplo, de 12 em 12 meses, você comemora a data do seu nascimento, convidando familiares e amigos para uma grande festa. Sim, o seu aniversário pode ser considerado um ritual. O ritual é um conjunto de gestos, de palavras, de formalidades que estão ligadas não só à religiosidade, mas também a alguma tradição. Toda e qualquer tradição em comunidade pode ser considerado um ritual. Ou seja, um aperto de mão é um ritual, um aceno de adeus é um ritual. É algo que se perpetua, que nós usamos cotidianamente. Ah, professor, mas o teatro então está intimamente ligado à vida. Me explica melhor isso. Como que as artes cênicas, como que as artes em si estão relacionadas à vida? Muito simples, porque elas partem de uma observação sobre a vida, uma observação e uma reflexão. O teatro, por exemplo, ele faz com que a gente se distancie da realidade, embarque numa obra de ficção, embarque numa história imaginária, e essa história nos traz determinada mensagem, muitas vezes nos toca, nos modifica, a gente se emociona, ri, interage, e quando a gente volta para a nossa realidade, esse distanciamento já fez com que nossa vida real fosse observada de outra forma. E no momento que a gente volta para a realidade, a gente volta questionando essa realidade, a gente volta tentando melhorar essa nossa realidade. Então, essa função da arte, ela é fundamental para a evolução humana. Professor, mas por que o teatro está intimamente ligado à nossa vida? Trago como exemplo
algumas peças que nós fizemos agora nos últimos anos. São todas temáticas que vocês trazem durante os ensaios e que a partir dali nós escolhemos esse tema. Esse tema que o grupo escolhe é um tema que tá ali fervilhando, e esse fervilhar é algo que vocês trouxeram de fora, que vocês trouxeram da comunidade. Então, o teatro está refletindo a vida. Logo, ele está intimamente ligado à vida. Mas uma coisa é bem importante destacar. Mesmo nós, na vida cotidiana, estarmos sempre representando, isso não significa que estamos sempre fazendo arte. Arte no sentido de artista, não arte no sentido de arteiro. De arteiro até pode muitas vezes. Mas a questão da produção artística, ela precisa, para acontecer a arte cênica, ela precisa ter o ator, a atriz, o artista, né? Ator, atriz, bailarina, bailarino, com a intenção de fazer arte, com o objeto artístico, e essa relação se dá com o público que o assiste. Através dessa conexão, o artista representa a sua interpretação cênica, que nem sempre é sua, na verdade. O que acontece? Nós temos a interpretação do dramaturgo, que desenvolveu a obra, nós temos a interpretação do diretor, no caso do espetáculo cênico, que pode ser teatro, dança, né? Então, o diretor deu essa roupagem, e aí nós temos a interpretação do ator, que muitas vezes segue o roteiro do diretor. Isso no cinema, com certeza. No cinema, o ator é apenas uma peça dentro de uma variedade de carpintarias que fazem a história cinematográfica acontecer, a história se desenvolver. O ator é apenas uma peça. No teatro, o ator tem mais liberdade para isso. No teatro, existe uma linha de diretores que escuta muito o que o ator traz, que aceita e que trabalha com o que o ator traz. Então, a ideia inicial do diretor, muitas vezes, ela se transforma levando em consideração o material que o ator traz, as ideias que o ator traz. Mas a interpretação, quase sempre, ela está ligada a um diretor, e o ator, ele é esse transmissor de sentimentos. Ele transforma aquelas ideias em sentimentos e os representa para que esses sentimentos cheguem até o seu público e toque o seu público, faça com que o seu público saia dali transformado, modificado. E o maior desafio do artista é conseguir chegar no seu público, é conseguir levar a sua arte, seja ele músico, seja ele ator, atriz, bailarina, bailarino, conseguir fazer com que a sua interpretação chegue no seu público. Quando o artista, seja ele um músico, seja ele um bailarino, bailarina, ator, atriz, consegue, usando a sua arte como instrumento de representação, de interpretação, consegue chegar no seu público e despertar sentimentos nele, é porque o ator conseguiu chegar no seu grande objetivo. Existem diferentes tipos de interpretação. Nós vamos focar aqui num primeiro momento na interpretação realista. Esse tipo de representação, ele é o tipo de representação mais usado no cinema, no teatro, nas novelas, que o público comum está mais acostumado a ver esse tipo de interpretação. Conseguir a verdade da cena é algo bastante difícil. Nós vivemos uma sociedade que dá pouquíssimo valor à interpretação, à representação, mesmo que ela esteja tão presente em nossas vidas, mesmo que a arte esteja intimamente ligada às nossas vidas, se dá pouco valor a isso. Tanto que se mudam os valores. Quantas vezes nós já ouvimos falar que
O bom ator é aquele que sabe mentir. O bom ator é aquele que mente. Ah, tu é ator, então mente um pouco para nós. Conta uma mentira, conta uma piada, né? O que está totalmente enganado, porque na verdade o objetivo do ator é a busca da verdade. É conseguir trazer a verdade para os seus espectadores, conseguir que as pessoas nos assistam e saiam tocadas porque acreditaram que aquilo que nós estávamos transmitindo era real. Então, conseguir fazer a verdade através da ficção é o meio pelo qual a interpretação age. É por aí. É esse o sentido da interpretação. Conseguir trazer a verdade da cena. Para o artista conseguir interpretar de forma verdadeira, é preciso muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, estar imerso nesse trabalho artístico. É preciso presença, é preciso intensidade e é preciso muita dedicação. Uma coisa interessante de falar sobre interpretação, né? Se estuda bastante, se desenvolve bastante e surgem grandes atores dessa experiência cênica, surgem grandes bailarinos, bailarinas, grandes músicos, grandes artistas. Eles não surgem do nada, eles começaram, eles tiveram uma trajetória e geralmente se começa de baixo. O efêmero da arte que você está assistindo ali agora, ele pode se transformar. Uma peça de teatro que você assistiu e foi maravilhosa, em outro momento pode não ter sido tão bom assim. O mágico do teatro é isso. Pode acontecer, acontece no ali e no agora, no ao vivo. A representação acontece ao vivo. Tanto que as pessoas comentam, nesse período de quarentena bem que podia se transmitir teatro através de lives. Não. O teatro acontece nessa relação, nesse olho no olho. Para acontecer o teatro é necessário o ator, atriz, bailarina, bailarino. Para acontecer a experiência cênica, é necessário que tudo isso aconteça ao vivo, que tenha essa conexão ao vivo. Através de uma tela, infelizmente, é impossível existir arte cênica. Podemos chamar de qualquer outra coisa, podemos chamar de um experimento, podemos chamar do que você quiser, mas se você assistir um espetáculo teatral através da tela e assistir ele ao vivo, você vai sentir a diferença. E é interessante falar desses atores que, assim como toda profissão, né, se começa sempre de baixo, se começa e vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo, vai fazendo escolhas que vão te levando a diferentes locais, né? Tem pessoas que são focadas à televisão, artistas que são focados no cinema, artistas que jamais querem sair do teatro e artistas que permutam entre essas diferentes artes. Isso é importante destacar. Teatro, cinema e televisão são três coisas incrivelmente diferentes. No cinema nós temos a câmera, que ela vai até o ator. Então, a câmera que conta a história, a edição que é o importante, que trabalha a favor de contar a história. Na novela, na televisão, é um tanto quanto parecido também, tem suas especificidades. Já no teatro, o ator tem que dar conta de todo o espaço cênico. O ator tem que trabalhar com a imaginação, tem que contar essa história, mostrar essa história de uma forma que chegue até o nosso espectador. É bastante diferente, são artes bastante diferentes, cada uma com suas especificidades, cada uma com o seu maravilhoso jeito de ser. E aí surgem os grandes atores, os atores que se destacam pelo seu talento, pela sua representatividade, por terem conseguido bons papéis, por terem conseguido bons diretores que os levaram, de alguma forma.
Se estão lá, não é por acaso. E desses grandes atores, o que a gente pode tirar são grandes representações, grandes interpretações. Temos diversos exemplos. O que é mais difícil para um bom ator, para um ator que saiu da casca, e a gente fala, esse termo é bastante interessante no teatro, sair da casca. O que acontece? Isso é muito específico, é muito sensível o trabalho com teatro. O que chega numa pessoa pode não chegar na outra. A atividade que desenvolve uma pessoa pode não desenvolver a outra. O gatilho que faz com que o ator desperte, ele não se sabe. Nós, enquanto professores, diretores, nós vamos jogando iscas para conseguir fisgar o ator. E há um momento, e é muito interessante, eu nessa história de mais de 18 anos de oficinas de teatro, eu percebo que é muito interessante quando isso acontece, quando o aluno se torna ator. E já aconteceu em diversas situações, e eu não sei, não é que eu não sei, é que não tem uma resposta exata, não é uma fórmula. Não existe uma fórmula, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro e se torna um ator. Isso é interessante, né? É a bagagem de cada um, cada aluno vai construindo na sua bagagem e algo faz com que ele desperte para a atuação, com que ele desperte para a interpretação, com que ele desperte para se tornar um ator. Alguns nem querem isso, alguns querem apenas curtir essa experiência cênica, e eu acho o máximo isso, né? Na verdade, as oficinas de teatro, elas trabalham muito com isso, em despertar o ator, mas despertar a pessoa que curta o teatro, que curta essa experiência. Então são jogos, são atividades. Tem ator que surge através do jogo, tem ator que surge através do texto, através do trabalho de cena, através do trabalho físico, tem ator que surge através da caracterização. Então vão se somando experiências, e essas experiências reverberam no nosso ator. E esse nosso ator vai crescendo, vai evoluindo e vai se desenvolvendo. E aí nós temos grandes atores. Atores que passam por aqui e que vão crescendo, que amanhã ou depois estão lá, que amanhã ou depois estão trabalhando com tal diretor, foram trabalhar para tal empresa, estão em tal companhia. E aí quando você vê, nós temos um grande ator ou uma grande atriz. E isso é muito importante, principalmente hoje em dia, que nós temos muito mais atrizes do que atores. É interessante porque, se nós formos observar a história do teatro, há 500 anos atrás, as meninas não podiam representar, e hoje as meninas são quem mais dominam o palco. Mas falando em grandes atores, o mais difícil para um grande ator é conseguir fazer uma má representação, conseguir atuar com os vícios de um ator iniciante, de alguém que está começando, de alguém que não tem essa experiência cênica. Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? A Silene Seagal. Ah, bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita a esta hora? A minha festa de formatura. Que vestido bonito. Foi sua mãe que fez? Não, comprei na Só Lindezas. E a gente percebe a magia da atuação, a magia da interpretação, quando dá esse estalo, quando surge o ator. Vai para um convento! Ou prefere ser reprodutora de pecadores? Eu mesmo sou um bocado honesto. Ainda assim posso acusar a mim mesmo de tais coisas, que teria sido melhor minha mãe não ter me dado à luz. Eu sou arrogante, vingativo, ambicioso. E sou capaz de mais crimes do que posso pensar, do que tenho imaginação para concebê-los, tempo para executá-los.
O que fazem indivíduos como eu, rastejando entre o céu, digo, entre a terra e o céu? Ventos, soprai de arrebentar as próprias bochechas. Enraivai, soprai com força trombas e cataratas. Chamuscai minha cabeleira branca. E tu, trovão de tudo abalador, a chata espessa redondeza do mundo. E tu, se manda pro convento. Quando a gente fala de interpretação, é interessante falar dessa questão do texto teatral, do texto, né? Nós viemos de uma história muito textocentrista. O que acontece? O texto é o centro de tudo. E aí nós temos que respeitar a interpretação do dramaturgo. Essa é uma linha de pensamento, tá? A gente precisa interpretar o texto de acordo com os pensamentos daquele dramaturgo, de acordo com o que aquele dramaturgo queria. E aí nós temos outras formas. Nós temos a interpretação do diretor. Nós temos que desenvolver essa história de acordo com o pensamento do diretor. O diretor chega como ser detentor de todo o poder, de todas as ideias, ele dita as regras, sobe aqui, desce ali, faz assim, fala assado, de tal maneira que ele e constrói-se o espetáculo. E nós temos também a interpretação que surge da relação do ensaio. Através dos ensaios, o ator vem trazendo ideias das suas vivências, o diretor traz também suas ideias, e dessa fusão e das experiências de cena, da prática teatral, vão surgindo as ideias, as possibilidades dentro dessa linha de representação que eles pensam juntos, que eles criam juntos. Então, é possível contar uma história de diferentes formas, é possível ressignificar essa história, focar a história coletiva numa pessoa só, focar a história de formas diferentes, trazer diferentes interpretações para o mesmo fato. Por exemplo, no cinema, nós temos no Coringa do Tim Burton lá, com o Jack Nicholson, que é o Coringa que cai dentro de um poço de produtos químicos e fica com o rosto daquele jeito. Nós temos esse Coringa do Cavaleiro das Trevas, que é com a direção do Christopher Nolan, traz um Coringa extremamente neurótico, que para cada um ele fala uma versão do porquê daquelas cicatrizes no rosto. Esse filme atual da DC já traz o Coringa, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, traz ele de uma outra forma, trazendo uma outra justificativa, um porquê de ele ter se tornado esse anti-herói. Cada um desses filmes fala de determinado personagem, mas cada um traz a sua interpretação sobre o personagem. A partir desse nosso bate-papo sobre interpretação, sobre a vida, sobre a relação da interpretação com a vida cotidiana, eu tenho um pedido para vocês. Eu quero que vocês escolham um texto curto, simples. Pode ser um poema, pode ser um texto de algum personagem, de alguma história. Eu quero que vocês peguem esse texto e vão lendo ele, vão buscando diferentes interpretações para ele. A partir da semana que vem, nós vamos aprofundar um pouquinho o trabalho com interpretação, conhecendo um pouco mais sobre técnicas de interpretação. E a partir daí, nós vamos colocar essas técnicas de interpretação nesse texto escolhido por vocês. E no final nós vamos ter um trabalho muito legal. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre um gênio do teatro.
a primeira pessoa que parou para analisar, observar e desenvolver técnicas para auxiliar o trabalho de atuação, o trabalho de interpretação. O nome dele é Konstantin Stanislavski. Todo mundo que fez teatro até hoje já passou pelas técnicas de Stanislavski, inclusive sem saber. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre Stanislavski, sobre suas técnicas, sobre quem foi esse grande homem de teatro. Até lá!